E aí, pessoal, tudo bem com todos vocês? Como a gente tinha conversado, a gente vai ter uma entrevista com o Luciano Campos, em que ele vai poder compartilhar um pouquinho das experiências aí, já foi gestor de PDV, hoje é consultor, então ele vai poder passar muito das suas experiências, né? Luciano, obrigado por você estar aqui conosco. Gostaria que você, né, descrevesse um pouquinho você, sua trajetória, para os alunos entenderem aí um pouquinho da sua carreira ao longo do tempo, né? E aí depois a gente vai bater um papo. Aí não vai ser uma roda viva, não vai ser, mas é mais uma conversa mesmo para falar sobre algumas coisas que têm acontecido esses últimos tempos nos nossos PDVs. Legal, boa noite, Anderson, boa noite a todos os alunos que estão nos assistindo. Quero agradecer o convite, me sinto muito honrado de poder fazer parte aí dessa aula e poder contribuir com vocês também. Meu nome é Luciano Campos, venho do interior de São Paulo, de Piracicaba, tenho uma história de vida desde pequeno, vivendo no comércio, atendendo cliente, se preocupando em manter as prateleiras arrumadas, bem limpa. Então, para atrair o olhar dos clientes, né? E sempre bem posicionados os produtos também. Já fui frentista de posto, já fui caixa de loja de conveniência e já fui também gerente de uma rede de postos de combustíveis, onde eu tomava conta também das conveniências. E há quase 3 anos, estou como consultor do Sebrae no setor de empreendedorismo. Hoje eu atuo atendendo quem quer empreender, empreendedores, e também atuo em alguns projetos da economia criativa, que é música, né, música e business, e também cervejarias artesanais. Bacana, então tem uma experiência muito diversificada e tenho certeza que vai agregar bastante. Então vamos explorar aí no bom sentido aí os conhecimentos do Luciano. Luciano, você já tem uma trajetória bem interessante com diversas áreas, assim, e acho que você deve, então, desde pequeno e agora com toda essa formação, depois a formação acadêmica, a formação profissional, suas experiências, né? O que você tem percebido de mudanças ao longo dos anos, dos últimos anos que a gente tem observado nas lojas, nos PDVs, né, referente aí ao contexto de mercado, referente ao consumidor? O que você tem a dizer para a gente? Legal, boa pergunta, Anderson. Assim, o que eu vejo é que são negócios que estão buscando bastante a inovação. E a inovação seja no posicionamento desses produtos, no posicionamento desses vendedores nas lojas, né, no layout dessa loja, nas prateleiras dessa loja, na fachada dessa loja, desde um uniforme. Então, isso existe há muito tempo, só que não se pensava tanto quanto se pensa hoje no olhar do cliente. A gente sempre fala no Sebrae se coloque no lugar do cliente, o porquê o cliente vai comprar seu, né? Então, todos, né, quando a gente visita um supermercado, quando a gente visita uma padaria, que tem esse olhar, você começa a notar as prateleiras, tudo começa a fazer sentido. Elas não estão ali por acaso. O brinquedo para a criança não está na altura da criança por acaso, né? E sim, porque a criança vai pegar na mão e vai ser muito difícil a mãe e o pai tirar da mão dela, Uhum. né? Então, cervejas perto de petiscos e frios e açougue. Então, começou de um tempo para cá ter esse olhar, principalmente fisicamente, né? Então, a arquitetura também desses negócios. Hoje eu sempre dou uma dica assim para quem quer empreender ou para quem está pensando em reformar um empreendimento que atende ao público. Busque pessoas, engenheiros, arquitetos que têm esse olhar do cliente, para não fazer apenas uma loja bonita, e sim uma loja bonita e funcional para o cliente. Então tem todos esses aspectos que devem ser levados em consideração para que se torne um lugar agradável para o cliente e para quem está trabalhando lá, que é tão importante quanto, porque o colaborador feliz, né, ele atende bem o cliente também. É muito importante, eu acho que esse olhar realmente do mercado tem sido possível observar, né? Nas correntes de marketing também, né? Que antes eram mais abordagens voltadas ao produto, e hoje a gente vê muito a questão da experimentação, né? Da experiência de compra, experiência do usuário, né? E aí as ferramentas de negócio, o Canvas,
né, e para Canvas proposta de valor, não esqueci a outra que você trabalha as dores dos clientes, me fugiu o nome agora. Mapa de empatia, Mapa de né? empatia, funil de Então, vendas, vendas, né? Tudo isso é uma forma definição de persona. Isso, definição de persona, né? Então é mais a gente perceber que o Olier saiu daquela ideia de que eu tenho uma ideia e ela é perfeita e eu vou empurrar o produto para o meu consumidor, né? Hoje fugiu muito disso. Se você não estiver atento ao mercado, ao que o seu cliente quer, ao ouvir, né? Você até pode se manter no mercado, né? Mas você nunca vai conseguir aí um diferencial, né? E às vezes a gente vê o nosso, né, o nosso empreendedor às vezes focado somente na questão de muito de custo, né? O preço, 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 preço. E hoje se fala muito sobre a questão do valor, né? Porque preço se você pode competir, tem negócios que focam em questão de preço, nada contra, mas se você pensar unicamente na questão do preço que você está pensando como um diferencial, né? Isso pode ser facilmente copiado. Agora, quando você vai para outro ponto, né, a questão do valor que você está ofertando de diferente para esse público, né, é muito, muito interessante, né? Sim, e assim, Anderson, você tocou num ponto muito quente aí que a gente sempre fala, que eu sempre falo que, né, estudos comprovam isso também, que as pessoas o cliente que vai na empresa devido ao preço, não é seu cliente, ele é o cliente do preço. Uhum. O cliente que vai na sua empresa por causa da sua experiência que você entrega, do seu atendimento, da sua qualidade do produto, ele se torna um cliente. Por isso que a gente vê vários tipos de negócio que pessoas falam assim, pô, mas paga tudo isso por isso? Não é só isso, né? Por isso que veio essa vertente de cerveja artesanal, de hambúrguer artesanal, porque isso gera uma experiência diferente do cliente, tanto da qualidade da cerveja, tanto da qualidade do hambúrguer, tanto do ambiente que você está lá, né, degustando desse produto, né, e dessa cerveja. Então, toda essa cadeia que envolve o cliente, que faz com que ele opte em pagar um pouco mais do que uma cerveja normal, por exemplo. Uhum. Até os produtos artesanais mesmo, né? Eu teve um tempo ali que, nas minhas experiências passadas ali, acabei acompanhando um pouquinho a associação de artesanato, né? E às vezes o pessoal fala, mas que caro, só um negocinho pequeno, mas tá por outra de trás, né? Tá toda uma questão do valor, tá toda a questão da história do artesanato, né? Então, o posicionamento da empresa, né? Então, tem todas essas situações, e o que você falou tá certo, né? Quando você só foca no preço, o cara não é teu cliente, né? Ele só tá interessado no preço que naquele momento é conveniente para ele, né? Sabe que tem, né, faz todo sentido, Anderson. Tem outra questão que eu gosto de falar bastante. Repense, porque se muitas pessoas estão falando que o seu produto está caro, é porque eles não estão enxergando o valor que você entrega naquele produto. Então, falando muito em mídias sociais, né, ainda mais nesse momento, tal, a venda é uma construção de um relacionamento, né? A venda é o final de toda uma trilha que o cliente tem que percorrer. Então, assim, para ele comprar de você é porque gerou toda uma conexão emocional, né? Gostou do produto, gerou empatia com a empresa do cara. Então, são N fatores que vão concluir a venda. Quando você vende diretamente, eu estou vendendo esse microfone, e você não expressa o valor e tudo mais, o valor que agrega isso, muito mais funcional do que ficar... Então, de repente, para uma pessoa, vai falar, é caro, né? Mas se você consegue passar que esse produto tem seus diferenciais e tudo mais, você vai atender as expectativas do cliente, e aí você vai atender o cliente certo também. Aquele cliente que é barato, ele vai optar por outras coisas mais baratas. Porém, você vai atrair o seu cliente certo para o seu negócio. É que eu procuro falar pro pessoal, né? Não é todo mundo que é teu cliente, porque eu sempre gosto de brincar, falo, os recém-nascidos e as pessoas doentes, por si só, elas já não são consumidoras se você tem um PDV, que elas não conseguem por si só se deslocarem até lá. Então, só aí você já está tirando, né? E aí tem que levar em consideração, porque até tem aquelas brincadeiras, né, que às vezes colocam com os homens, quando vai no mercado, o homem, no caso, ele está sendo uma extensão da mulher, quando ele tem dúvida, ele liga para a mulher, né? É isso, Sim. é aquilo, né?
Então tem que ver Sim. quem é o comprador, quem é o usuário, né? A questão de o que ele está querendo naquele momento, se é uma compra recorrente ou não. Então tem que analisar todos esses pontos. Não adianta achar que todo mundo é teu usuário, né? É teu cliente e vai comprar isso toda semana. Né? Que nem, por exemplo, às vezes eu brinco com o pessoal. Tudo bem que o pessoal gosta de trocar muito celular, mas celular não é uma coisa que você vai comprar toda semana. Agora, frutas, Exatamente. verduras, legumes, é uma coisa recorrente, né, que você vai ter. Então, é outro tipo de abordagem que você vai utilizar, outra forma de se comportar. Então, eu sempre falo para eles, ó, procurem não ficar copiando o que você viu de interessante em um negócio, em uma situação, sem verificar se existe uma aplicabilidade para o seu negócio, primeiro, e segundo, ser apropriado ao seu público, porque pode até ser para quem, aquelas lojinhas de R$1,99, ele não está interessado em vender uma Louis Vuitton da vida. Não, ele quer girar o estoque dele e não tem nada de problema nisso, né? Agora, você ficar incorporando conceitos de um no outro, vai acabar não dando certo. Então, tem que tomar um cuidado quanto a isso, né? Cara, e pensando muito no que você está falando aqui, eu fiz uma analogia aqui bem simples assim. Quando a gente vai comprar um presente para nós mesmos, a gente já sabe o que quer, porque a gente se conhece. Quando a gente vai comprar um presente para uma pessoa, para um amigo, mas a gente não tem muito contato, é um amigo secreto da empresa que a gente não sabe muito, a gente entra em parafuso, né, cara? Porque a gente não sabe. Então, eu sempre falo para o empresário, cara, você tem que ter uma análise assim do seu negócio. Se eu fosse comprar um presente para o meu cliente, o que ele gostaria, né? Eu conheço o meu cliente o tanto que eu deveria? Então, se você conhece o seu cliente, você sabe o que ofertar para ele, né? E como ofertar, e de que forma abordar isso e tudo mais. Então, guardadas as proporções de comparação, aí eu consegui fazer essa analogia aí que acho que fica bem tranquila. Eu acho que dá para entender bem. E assim, a gente está num momento bastante único, né? A pandemia que a gente está enfrentando e acabou acontecendo, todo mundo fala do novo normal, de todas essas situações, né? Como que você tem percebido aí esse cenário, né, acontecendo, e para quem tem ali o seu PDV, né, o que você daria de dicas? Como é que você está percebendo esse momento aí? Anderson, é um momento, sim, que nunca nós vivemos. Porém, assim, uma outra analogia que eu vi esses dias e li, os aeroportos, depois do 11 de setembro, nunca mais foram os mesmos, né? Principalmente questão de segurança, de analisar a bagagem, né? Você não pode entrar com perfume, né? E entre outras coisas. Os negócios também não serão mais os mesmos, né? Então, assim, nesse momento, a tecnologia, mais do que nunca, é importante para os negócios. E quando a gente fala de tecnologia, é desde a parte de pagamento, desde a parte da gestão do negócio. Então, assim, hoje, devido à pandemia, devido ao momento, não está se usando nem dinheiro mais vivo, em espécie, né? Está usando cartão, e o cartão já foi comprovado que a maquininha é um risco muito sério de você ser contagiado. Então, tem pessoas que põem um plástico e fica, né, passando álcool e tal. Então, assim, a maneira de como se pagar com QR Code, com essas inovações que estão vindo, de não precisar se expor nesse momento, para o cara se manter, é muito importante. E a gente acredita, e eu acredito, que muitas dessas práticas vão ficar, né? Essas práticas de higiene vão ficar por muito tempo. Uma das coisas porque quando a gente faz 21 dias a mesma coisa, se torna um hábito, né? Então a gente está passando por isso por muito tempo. Então essa tendência da questão das mídias sociais, das redes sociais, de e-commerce, mais do que nunca é importante. O que sempre nós falamos da importância de se posicionar, quem estava posicionado, né, já vinha há um tempo posicionado, eles saíram na frente de quem não estava. Porque se eu for comprar algo, eu já sei os sites que eu vou comprar hoje. Mas e se eu tivesse com o meu negócio já me posicionando? Não é tarde para isso, jamais, nunca é tarde, né? Vale a pena fazer. Mas é nessa questão. As vendas nos e-commerce,
aumentaram 18% durante a pandemia. E mais de 40% das pessoas que compram nunca tinham comprado por alguma plataforma de e-commerce. Olha que coisa absurda. E eram dados que iam acontecer assim, em torno de 5, 10 anos. E foi acelerado da noite para o dia. Então, e por quê? Porque as pessoas antes sentiam medo, hoje não sentem mais tanto medo de comprar pela internet. Se tem uma segurança, que é o que a gente fala, o que a gente está ofertando para o cliente? Está ofertando segurança, né? Se a pessoa tem medo de comprar pela internet, você tem que ofertar segurança para ela, entrega no prazo, né? Então, tudo isso. Então, a questão de se posicionar nas redes sociais, de divulgar, de fazer parcerias, então é muito importante não se fechar no seu negócio e não ficar olhando somente o problema, e sim, o problema é muito grave, é muito sério, mas a gente tem que olhar o que pode ser feito e ir desmembrando e ir arriscando e tentando. Sim. E nesse momento, então, a gente está dando a disciplina de pesquisa de mercado, é justamente fazer isso, né? Entrar em contato, conversar com as pessoas, procurar entender o que está passando nessa situação, porque a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer, de quais são os próximos passos. A gente, assim, está muito esperançoso de que com essa vacina que venha, independentemente de quando que ela chegar, né, ela vai ajudar a resolver este problema, né? Mas é tudo assim, a gente está imaginando, esperando que isso aconteça, mas a gente não sabe realmente o que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, uma coisa que tem acontecido muito, né, hoje, né, é o pessoal trabalhando no home office. Será que quando voltar, as pessoas vão, né, voltar aos escritórios normais? Como é que vai ser? Esse consumidor que estava acostumado a frequentar o PDV, agora ele está sendo obrigado a comprar, né? Agora a gente saiu um pouquinho daquele lockdown completo que teve um tempo, né, em Maringá e tal. Então, a pessoa, só que tem pessoas que já se acostumaram a comprar online. Será que quando voltar elas vão voltar? Será que essas pessoas vão voltar a comprar, né, nos PDVs? Né? Então, tem toda uma questão ainda que a gente não sabe realmente como vai acontecer. E a pesquisa de mercado, né, ela vai ser fundamental. E, assim, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, antes da tua experiência, né? Quando você era lá o gestor da loja, o que era importante de saber, de conhecimentos, e hoje, agora como outro lado, com o papel do consultor, né, o que você vê de informações que são importantes a serem mapeadas pelo gestor de lojas para que ele consiga manter o seu PDV aberto? Anderson, pergunta bem importante, né? Assim, são N fatores, sabe? Não, a gente não consegue direcionar em apenas um fator determinante. Mas, assim, volto a repetir naquela questão de defina as personas do seu negócio. Definindo as personas, você consegue saber se você está vendendo para as pessoas corretas e se as suas estratégias de marketing estão alinhadas com o perfil dos seus clientes. Cara, os produtos, gestão de estoque, é importantíssimo em PDV, é importantíssimo você ter controle desse estoque. Então, pelo controle de estoque, você sabe qual produto que está vendendo mais, qual produto que não está vendendo, você sabe a validade, o que está perdendo, o que não está perdendo. Então, quais são os grupos que mais dão lucratividade, quais não dão. Então, você consegue estrategicamente, olhando nesses indicadores, tomar ações, né, criar ações para que você consiga alavancar o negócio. E não longe também, volto a falar, as mídias sociais, né? Cara, eu não quero fazer um e-commerce. Para mim, um e-commerce é caro. E eu não falo para começar fazendo um e-commerce. Hoje existe, né, várias plataformas de marketplace, existe Instagram, existe Facebook, existe o WhatsApp, o TikTok, que nesse momento de pandemia estourou, porque nós todos, né, principalmente quando estava rolando o lockdown, todos em casa, meio triste, amargurado, então faziam postagens que geravam conexão emocional, engraçada e tudo mais. Então, trabalhar essa questão das redes sociais e, cara, eu preciso de um e-commerce meu. Tá, tem sites de aluguéis. Vai, aluga um site
e testa a sua plataforma, testa o seu negócio lá. Mas antes de testar esse negócio lá, testa nas mídias sociais. E no local, tanto um bom atendimento é o básico, né? Eu falo que é o normal. Nenhum cliente espera nada além disso. A qualidade no produto, nenhum cliente espera nada além disso. Agora, a experiência que você vai gerar nele dentro do seu negócio, sim, né? Então, qual é a experiência que você pode gerar no seu negócio? Né? O que de diferente você pode fazer para que esse cliente fique fiel ao seu negócio? Não é só dar tapinha nas costas, né? Não é só dar um sorriso e vender um produto bom. Hoje, a gente tem a concorrência na esquina, a gente tem a concorrência da internet, então, e o mundo é globalizado. Eu compro uma coisa da China, dos Estados Unidos, da onde eu quiser. O que muda é o prazo de entrega, às vezes, e dependendo, às vezes chega até mais rápido que aqui no Brasil. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que conhecer bem o seu negócio, né, analisar esse negócio, tem indicadores, essa gestão é importantíssima, essa gestão de indicadores né, do estoque financeiro, né, elaborar um fluxo de caixa é importantíssimo para que você consiga criar ações, até para buscar, de repente, se caso seja necessário, buscar empréstimo, você sabe o quanto você precisa, sua capacidade de pagamento e quando, né, acaba isso. Não, realmente, você precisa estar atento e até tem aquela velha frase, né? Quem não mede não gerencia, né? Então você não sabe se você está indo bem. Você sabe que está entrando dinheiro no caixa, mas se você fizer uma análise e falar, ó, você cresceu, vamos dizer, 10%, depois cresceu 5%, 2,5%, 1%, você só sabe que você vai estar ruim porque você vai manter o mesmo padrão ou elevar, retirada misturar o patrimônio pessoal, né, que acaba acontecendo, patrimônio pessoal... E acontece bastante. Bastante. Quando você vê que, putz, eu vou tirar o dinheiro, não tem mais. Aí você começa a ver que você não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Quando você vai ver, né, você já está afogado em dívidas, com problemas e tal. Agora, se você estivesse gerenciando, fazendo como você comentou, fala, opa, eu cresci 10%, agora eu só cresci 5%. O que aconteceu de errado? Está sendo um comportamento do mercado? É alguma coisa que eu estou fazendo errado? Né? Então, você precisa estar gerenciando para saber o que vai acontecer. Ainda mais para os PDVs, pelo menos eu vejo assim, acontecendo muito, que o PDV que é só mostruário, né, só tem lá produtos, esse do tipo vai morrer, né? Tende a morrer, né? Agora, aquele que proporciona uma experiência de compra, toda uma situação, então você vai e acaba olhando, tem os painéis, aí você vai olha no celular, e aí você vai na loja, nossa, eu vou experimentar esse produto, né? Então, você proporciona essa experiência de compra, essa experiência para o usuário, poxa, ele vai ficar assim, bem interessado a frequentar o seu PDV. Né? Então, você tem que parar para fazer essas análises, porque se você só estiver preocupado em deixar ali, né, vou utilizar o teu cenário, né? Só expor os livros ali, aquilo lá não vai adiantar. Agora, se você proporcionar, talvez o que algumas livrarias têm utilizado, então, uma sessão de autógrafos, né? Ou alguma situação que envolva o entretenimento e tal. Caramba, que legal, eu vou lá na livraria, né? A gente tem uma aqui em Maringá, pelo menos a maioria das vezes que eu vou para essa livraria é para estar ou no café, ou sentar ali, ou ficar observando, né? Então, e aí você acaba pegando um livro aqui, um livro lá, e aí você acaba consumindo, né? Eu gosto de muito para estudar, né? Às vezes para sair de um ambiente diferente. Agora, infelizmente, né, mudou-se um pouquinho a situação, mas se você só ficar pensando em vender esses produtos, não tem como você sobreviver, né? Sabe, Anderson, eu assisti uma palestra do CEO do Rock in Rio, acho que é Marcelo o nome dele, e aí ficou muito clara essa questão da experiência do cliente, né? Claro que grandes shows assim não acontecem todo dia no Brasil como acontecem no Rock in Rio, mas se você vê na arena do estádio do Atlético Paranaense acontece, normalmente grandes bandas vão lá, na arena do Palmeiras acontece, na arena do São Paulo, né, de outros estados e por aí vai, acontece. Aí, o que eles nos falaram? O que ele me falou nessa palestra, né? Para quem estava assistindo lá. Eles não vendem mais o show. Eles não estão vendendo o show do Iron Maiden mais.
Eles não estão vendendo o show do Creedence, de outras bandas internacionais mais. Porque esses caras estão fazendo shows em outros lugares e tudo mais, mas eles vendem a experiência do cliente que vai lá, né? Então tem um cenário de uma favela, tem um cenário tem uma balada rave, tem uma balada de outro estilo musical, tem um circuito legal de parques. Então o cara que vai lá, o show é a cereja do bolo, mas todo o bolo que gera experiência, que o atendimento deles lá é espetacular. Provavelmente alguns participantes, alguns alunos tenham até ido e vai comprovar, né? Eu já assisti o mesmo show em outro lugar, mas lá no Rock in Rio é espetacular, porque lá eles conseguem fazer essa conexão emocional, de ter uma experiência diferente. Eu não vou lá só para assistir o show, né? O show eu vou também, mas eu vou para outras coisas também. Então é todo um agregado de fatores que fazem com que as pessoas vá, e é caro, e esgota os ingressos assim, quando lança, já esgota. Então, e para você chegar nesse nível, você tem que conhecer bem quem que é o seu cliente. Por isso a importância de você estar fazendo a pesquisa de mercado, né? Você está mapeando o consumidor, o perfil do consumidor, o que está acontecendo no ambiente. Porque essas situações você só vai chegar nesse nível do, né, por exemplo, do Rock in Rio que você citou, porque eles conhecem muito bem quem é o público, né, o que eles querem. Então eles já sabem o que nível de experiência que eles querem, como proporcionar isso. E isso a gente vai por meio dessas pesquisas, né, de você entender realmente quem é o seu consumidor. A pesquisa é de extrema importância. Tanto é que se não fosse isso, talvez o Rock in Rio não estaria no patamar que está. Porque o Rock in Rio ele só trazia a raiz, só trazia rock, né? Por isso que é Rock in Rio. Hoje não traz somente rock. Você tem show de hip hop, de rap, de funk, de pop. Por quê? Eles identificaram que os clientes, que os participantes lá e tal, galera que vai no show, cara, não quer só ver rock. O cara que os clientes do Rock in Rio não quer mais só ver rock. Ou quem quer ver rock é uma fatia. A outra margem maior que gera grana para eles, querem ver outros estilos de show, né? Então eles com certeza fizeram essa pesquisa e hoje, né, é um fator de sucesso aí no Brasil como um centro de eventos e tudo mais. Sim, aí ficou agora a marca, né? Rock in Rio. Então você já não pensa mais Rock in Rio do rock, né? Você pensa Rock em Rio, né? Então, poxa, lá eu vou ver bandas boas, de qualidade, toda essa situação. Você não fica mais pensando na questão só vou ver o rock, né? Então esse é exatamente que você vai chegar mapeando realmente, conversando, igual a gente tem, né? Com o Nescau, a Maisena, né, que a gente não fala achocolatado, a gente não fala o amido, né, a gente já vai direto, igual para refrigerante, né, a gente fala Coca-Cola, às vezes para refrigerante. Bombril, né, então são todas as situações que a gente precisa estar, e cada vez mais o ambiente está mudando, né, e cada vez mais o que a gente vai perceber nos negócios são problemas, e a gente, por isso que a gente tem que ter essas informações de uma maneira assertiva, né, para que a gente consiga tirar essas informações. E é claro, a gente nunca vai obter todas as informações de tudo que a gente quer. Aí vai depender da nossa estratégia, do nosso foco, do nosso feeling, né, dos nossos conhecimentos. Por isso a importância de você não só estar fazendo só pesquisa, né, mas aprendendo muito a você interpretar esses dados que estão dando. E o que eu sempre falo, né, você tem que buscar no seu negócio, né? Pessoas que possam ser melhores do que você. O meu forte, né? Não é muito a área de finanças. Então, poxa, eu preciso de alguém que seja bom em finanças para poder ajudar meu negócio, porque se for alguém pior do que eu, então não precisa, é melhor eu gerenciar, né? Então, tem que ter essas situações, essas práticas, e você está sempre em constante aperfeiçoamento para que, né, o seu PDV, a sua loja, enfim, como você queira, ele consiga sobreviver. E como você falou, né, a competição antigamente era local, né? Então, eu competia com os restaurantes, com as cervejarias do meu bairro, né? Aí depois passou-se para o nível da cidade, o nível do estado, o nível do país, agora já virou continente, né?
E vai dizer que daqui a alguns anos, alguns anos ainda é uma caminhada, mas entre planetas também, quem sabe a gente chega num nível, né? Quem sabe? Do jeito que tá, eu não duvido mais nada, viu, cara? Eu já prefiro não. A gente tá no mundo VUCA, né? Então eu já prefiro já não colocar mais nenhum empecilho, né? Porque realmente pode acontecer, né? E aí, Luciano, acho que meio que já também para finalizar o nosso bate-papo, que daria para a gente ficar 1 hora, 2 horas conversando, né, sobre esse assunto. O que você daria de dicas para esse pessoal que está enfrentando agora esses tempos de pandemia, né? O que você tem percebido aí de principais dúvidas, né? Que o pessoal tem buscado aí, né? O Sebrae para inúmeras consultorias. Então, o que eles têm buscado de dúvidas e tal, e que vocês têm orientado para que, né, os negócios consigam se manter? Até eu lembro que você compartilhou uma pesquisa comigo, né? Que é uma particularidade de Maringá, né? Que muitos negócios acabaram fechando, né? Diante dos tempos de pandemia. Então, diante dos atendimentos que você tem feito, diante das situações, o que você daria aí de dicas pro empreendedor aí, pro gestor que tá na labuta aí? Legal, Anderson. Ó, pro gestor que tem sócio ou não tem sócio e tal, cara, senta e analisa o que você tem hoje, né? Coloca num papel, coloca no seu software, na sua planilha de Excel, seja onde for. O importante é fazer, né? Claro, quanto melhor a ferramenta, mais rápido as informações você vai ter. Mas senta e analisa o cenário que você está. E faça uma análise do perfil dos seus clientes, faça uma pesquisa se for preciso, né? Busque se reposicionar na questão da internet, né? Se caso não esteja. É um negócio que já veio há anos e vai ficar cada vez mais forte, né? Como eu estava falando, na questão da pandemia, por exemplo. Eu odiava ir no mercado. Depois que começou, eu nunca mais fui. Só peço por aplicativo, eu não vou mais. E mesmo que volte ao normal, voltou, já está abrindo, mas eu não vou porque você tem como dar receber em casa. Então, assim, olhe para o seu negócio, faça uma análise, principalmente gestão financeira, né? Eu falo que a gestão financeira é o alicerce do negócio, e faça uma análise, porque assim, hoje, Anderson, o que mais a gente está atendendo são pessoas buscando crédito, porém tem pessoas que não sabem o quanto precisa e o quanto tem de capacidade para pagamento, e eu sempre falo que o crédito é como um remédio, se você tomar na dosagem certa, ele faz bem, ok, se você tomar menos, não faz efeito, se você tomar mais, é perigoso ter complicações. Então no negócio é a mesma coisa, no crédito. Então, é importante ter essa análise financeira, né? Você se reposicionar, você estar antenado no mercado com tudo que está acontecendo de inovação. Dá para assistir vídeos aulas, né? O Unicesumar, eu sou suspeito de falar que eu fui aluno de graduação e pós-graduação, então é espetacular. Além disso, tem podcasts de inovação, podcasts do negócio, podcasts de empreendedores falando sobre esse momento. Se conectem, né? Tem a Unicesumar, tem o Sebrae para buscar como consultoria de apoio e tudo mais. Não se sintam sozinhos, busquem ajuda, né? E não tem problema nenhum nisso, né? Pelo contrário. Então, assim, mantenham essa gestão e melhorem cada vez mais a gestão que vocês têm, né? E sempre não ajam por impulso. Senta, coloca, né, conversa com os sócios e se planeja. Uma ferramenta que eu acho muito massa deixar numa parede da sua empresa ainda mais nesse momento que está pivotando os negócios, todo vapor, é o Canvas. Então o Canvas você coloca lá, você deixa a sua essência lá, mas também você vai, conforme você vai definindo novas estratégias e tudo mais, você vai mudando junto com os seus sócios e colaboradores e tudo mais. E prezar muito pela qualidade do atendimento, a experiência do atendimento, a experiência do cliente e a qualidade do produto. São N fatores que muita gente nos pergunta assim, o que monta para dar dinheiro, né? Que dá dinheiro. Né? Tem várias, né? Não depende do Sebrae indicar o negócio, né? Depende de o quanto você está disposto a trabalhar por isso e se dedicar a isso, né? Porque para essa turma também, eu dei disciplina de empreendedorismo, que ainda foi no primeiro ano, né? Então eu sempre falava pro pessoal, não adianta você apostar num negócio que tá dando dinheiro, sendo que você não tem identificação nenhuma.
E eu acho que até lembro de ter falado para eles de se eu fosse investir, eu não investiria, por exemplo, com esportes marítimos, porque eu não entendo nada e eu não gosto. Né? Então eu vou trabalhar simplesmente pela questão do dinheiro. Em um determinado momento, se estiver me dando um retorno financeiro, pode até me trazer uma satisfação, né? Mas se eu não tiver nenhum tipo de identificação, eu falo que é como se fosse um casamento. Você vai casar com alguém que você não gosta, né? Não tem nenhum tipo de afinidade, nem atração física, nada, assim, que você se identifica com a pessoa. No começo, você até vai levando, né? O casamento e tal. Mas vai chegar em um determinado momento que não vai mais só a questão dessa conveniência, né? Você vai sentir falta de alguma coisa. Então, pensar em investir, né? Porque você vai estar investindo o seu tempo, os seus recursos, e uma coisa que não volta, o dinheiro a gente pode até reconquistar, né? Mas o tempo que a gente gastou não vai voltar mais, não tem como. Né? Então, você vai investir seu tempo e dinheiro numa coisa que você não gosta, né? Eu até falo, se você para investir em algo que você não gosta, invista pelo menos, para você não perder dinheiro, coloca na poupança, né? Que é um investimento, né, dos que temos os piores, mas pelo menos você não vai ter todo esse desgaste de você investir, depois você vai estar uma coisa que vai consumir sua saúde, seus recursos, e aí quando você vê, você perdeu dinheiro, você perdeu tempo e todas essas situações. Sim, e hoje se tem-se ferramentas assim que você consegue testar um negócio sem mesmo montar ele, né? Validar ele. É o que as startups usam hoje em dia, né? Os caras começam sem nenhum dinheiro, sem nenhum investimento e testam o negócio e começa com protótipos e tudo mais. Pô, cara, tá dando certo, vou alavancar o negócio e aí vem investidores e o negócio dá certo. Então, e o tempo, com certeza, nunca... não tem como voltar, né? Infelizmente ou felizmente, não tem como voltar. Outra coisa, Anderson, eu compartilhei lá com você também, que eu acho interessante eles darem uma lida, e lá tem até um teste, que é o Guia de Tendências 2020-2021, que ali está falando muitas coisas sobre tendências, mas não de negócios em si apenas, que são as mais voltadas no olhar do consumidor. Então, né, nessa questão do momento que se passa hoje, do minimalismo, né, muitas pessoas olharam para dentro da sua casa e falaram, cara, por que eu tenho tudo isso? Opa, eu preciso? Por que eu tenho 2 carros? Não preciso. Então começou a dar esse olhar assim, e isso é uma tendência que vem, sabe? Então, de revender móveis, cara, não estou usando móveis, eu vou vender meus móveis aqui, tem um armário aqui que fica vazio, cara, eu vou vender, vou fazer grande isso aqui. Então, várias coisas estão se repensando, se remodelando e surgindo novas oportunidades também nesse momento. É isso aí. Então, Luciano, queria agradecer pela sua participação aqui, compartilhar esses conhecimentos, suas experiências conosco. Tenho certeza que foi muito legal. A gente pode até pensar depois de um bate-papo de novo, mas infelizmente aqui a gente tem que encerrar aí nessa objetivo aqui dessa aula, mas foi brilhantemente respondido e correspondido também. A gente agradece, tenho certeza que os nossos alunos gostaram. Eu me sinto muito honrado novamente, Anderson, do convite. É um prazer, né, poder participar da aula, poder contribuir. Espero que todos tenham gostado. E vamos para frente. Precisar, estamos aí à disposição. É isso aí. Um abraço para todos. É isso aí, pessoal.